Meu caro Giovanni Afonso, traga informações do Santos Futebol Clube aqui no programa Santos Total. Traga informações do Santos Futebol Clube no programa Santos Total. O Santos que treina visando a partida contra o Mirassol. Já temos os relacionados e, claro, o Carille não deve fugir muito do habitual. Praticamente o time já está definido. Giovanni Afonso. Time praticamente definido, Marcão. Santos treina hoje pela tarde às 15h30 no CT Rei Pelé. O treino hoje será um pouquinho mais tarde. Jogadores poderão acordar ali um pouco fora do horário habitual, Marcão. Então o Santos tem mais um treino antes de enfrentar a equipe do Mirassol amanhã. Porém, mesmo assim, o técnico Fábio Carille já definiu a lista dos seus 23 relacionados. O Santos vai para essa partida com 2 goleiros, Gabriel Brazão e Diógenes, 4 zagueiros, Gil, Jair, Luan Pérez e João Basso. 4 laterais, JP Sherman, Gonzalo Escobar, Rainer e Souza. 6 meio-campistas, volantes e meias, Sandri, Pituca, Juliano, Alisson, Serginho e Patrick. Além de 7 atacantes, Otero, Guilherme, Wendel Silva, Pedrinho, Nacho La Quintana, Furt e William do Bigode, Marcão. Então, 23 jogadores relacionados. Desta lista, destaca-se as ausências de João Schmidt e Rodrigo Ferreira, que cumprem suspensão. O Rodrigo Ferreira é um caso curioso, Marcão, que, ao que tudo indica, ele tomou um cartão após a partida ali. Tivemos que ir na súmula confirmar esse cartão do Rodrigo Ferreira, que estava pendurado. Portanto, tanto ele como o João Schmidt cumprem suspensão. Outros 2 desfalques são Tomás Rincon e Miguelito, que estão com as suas respectivas seleções nas eliminatórias. E para a vaga desses jogadores, retornaram ao banco João Basso, que teve um certo desconforto ali muscular na última semana, volta a ser uma opção, além do Rainer, que é o lateral reserva ali na vaga do Rodrigo Ferreira. Com tudo isso, a provável escalação do Santos para enfrentar a equipe do Mirassol será com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, Gil e Jair formando a dupla de zaga com Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo com Sandri, que é o escolhido para substituir João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano. Na frente, Otero, Guilherme e Wendel Silva. Esse é o peixe para enfrentar o Mirassol amanhã, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso aqui na varanda mais famosa do Brasil, sem novidades, né? O Santos Futebol Clube, nós já havíamos projetado o Sandri como provável titular no meio-campo. Eu ainda dizia durante a semana que tinha uma pontinha de esperança que o Luan Pérez pudesse jogar ali como terceiro zagueiro, uma mudança tática, era uma pontinha de esperança, mas quando a gente olha a realidade, nós temos o Carille como treinador, então é o arroz com feijão, né? Do Fábio Carille, treinador preguiçoso, escalação preguiçosa, vamos de Sandri. Existe uma preocupação muito grande amanhã, principalmente na marcação, né, Giovanni? Na bola aérea. O Santos perde um pouquinho na bola aérea. O Schmidt é um jogador mais alto que o Sandri, com mais impulsão do que o Sandri. É um jogador também com mais pegada, com maior marcação. Por mais que o Sandri também tenha jogado de primeiro volante na base, né, Giovanni? Muitas vezes a gente vê o Sandri jogando como meio-campista central, um pouquinho mais avançado, mas o Sandri na base foi volante. Vamos ver. O que o Sandri amanhã pode apresentar é torcer para que ele faça um bom jogo. Ele já fez até boas partidas com a camisa do Santos desde 2019, né? Para quem não se lembra, o Sandri começa sua trajetória no profissional em 2019. Já teve até bons momentos, tem até um fã-clube muito grande nas redes sociais. Vamos torcer para que o Sandri consiga apresentar alguma coisa. É claro que preocupa, porque o Schmidt é um dos melhores jogadores desse elenco do Santos e amanhã estará ausente, Giovanni. Sem dúvida, Marcão. Acho que o Santos perde em tudo ali com a saída do Schmidt e a entrada do Sandri, Marcão. Não que o Sandri seja um jogador péssimo ali, não vejo tanto dessa forma, mas o João Schmidt era um jogador que fazia praticamente tudo, é a alma desse meio-campo do Santos, porque é ele que é o dono da saída de bola, ele que é o nosso melhor marcador ali no setor, é ele que normalmente coloca os atacantes na cara do gol, porque o Diego Pituca não tem esse cacuete, muito menos o Juliano, que é mais um atacante do que propriamente
propriamente um meia, então vejo o Santos perdendo muito. A bola aérea, o Sandro é um jogador pequeno, um jogador de 1,70 m e pouco. O João Schmidt já tem 1,84 m, é um jogador que já fez gols de cabeça e ajuda muito na bola aérea defensiva. Então, se a gente olhar em todos os preâmbulos, o Santos acaba perdendo com a ausência do João Schmidt, Marcão. Mas é o que você falou, o Sandri surgiu muito bem na base ali. Quem acompanhava os jogos do Sandri nas categorias sub-15, 17, sub-20, via o garoto com muito potencial, mas eu acho que as lesões atrapalharam o Sandri demais, né, Marcão? Um jogador que operou os 2 joelhos, teve aquela fratura no rosto também que deixou ele fora por muito tempo. Então, um jogador que sofreu bastante de lesões e acho que também um desgaste com o torcedor, né? Desde 2019, a primeira vez que o Sandri recebeu oportunidades foi lá em com o Jorge Sampaoli. Tem muito tempo, é muito desgaste com um jogador que se provou um jogador mediano ali a nível futebol brasileiro. Então vamos aguardar, Marcão. Será uma perda enorme ali no meio-campo, mas esperamos que mesmo assim, acho que o Santos é mais time, é superior ao Mirassol e acreditamos que essa ausência no primeiro volante não faça nenhuma falta e tanto o Sandri como o Peixe façam um bom jogo amanhã. Me dá calafrios ver o Sandri como... Eu sou muito crítico ao Sandri, né? Eu até me chama a atenção muita gente que elogia o Sandri. Até acho que tecnicamente lá não seja medonho, né? Ele tem lá uma certa qualidade técnica, mas eu acho que falta muita dinâmica de jogo pra ele. Não me agrada. Agora vamos torcer, né? Eu tenho 2 preocupações com o Sandri, viu, Giovanni? Primeiro, que amanhã ele vai muito mal. E 2, se eventualmente ele jogar mais ou menos, vai começar o coro de novo. Então, assim... Não tem pra onde correr, sabe, Giovanni Afonso? Nós estamos perdidos, porque infelizmente a nossa régua é muito baixa, né? Eu várias vezes já vi coro pelo Sandri, quantas vezes a gente já viu coro pelo Sandri nas redes sociais, até de jornalistas conceituados ali, que entendem que o Sandri tem qualidade técnica para jogar no Santos. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Se o Sandri jogar mal amanhã, afunda o Santos, e se ele jogar mais ou menos, vão pedir para ele ficar pro ano que vem. Nós estamos perdidos de qualquer jeito. Agora, eu estou preocupado com o jogo de amanhã. Eu acho que o jogo, essa questão que a gente vai comentar daqui a pouco, Giovanni Afonso, sobre o Miguelito, amanhã gera uma pressão ainda maior para o Carille. O Carille não tem clima mais para continuar no Santos Futebol Clube. Muitas coisas estranhas acontecem no dia a dia do Santos, né? Vide o caso, Giovanni, você listou há pouco os relacionados. Mais uma vez, Biliarce e o Sufa não estão sequer relacionados, ninguém fala sobre o assunto, né? Só o Carille fala ali, daquele jeito Carille, ninguém sabe se ele tá falando sério ou se ele tá brincando, né? Até ele mesmo já disse que vai precisar melhorar sobre isso, né? Porque, olha, eu sou irônico, mas eu preciso melhorar. Então, quando o Carille dá uma declaração, não sabemos se ele tá falando sério ou se ele tá sendo irônico, é muito ruim você ouvir alguém assim. O senhor Alexandre Galo não fala, o senhor Paulo Brax não fala, o Marcelo Teixeira escolhe onde ele quer falar e normalmente ele escolhe quem trabalha com ele. Então é muito difícil a situação do Santos. É uma situação que deixa o torcedor do Santos apreensivo e triste, né, Giovanni Afonso? E sobre o Sufa e o Biliarce, infelizmente sem novidades, né, Giovanni? Mais uma vez estão fora dos relacionados. Conforme prevíamos, Marcão, ali na minha reportagem eu nem citei o nome desses jogadores porque já virou rotina, Marcão. É o 7º jogo consecutivo desses jogadores que estão fora. Que o Sufa e o Biliar. Giovanni deu uma travada? É 2 de setembro. Então voltou. 7 partidas ali. Deu uma travadinha, mas voltou, Giovanni, voltou. Perfeito. Não, eu dizia que assim, o Yusuf e o Biliarce já virou até rotina, Marcão. Acho que a surpresa vai ser o dia que eles forem relacionados ali, né? Desde o dia 2 de setembro, que foi quando o Yusufa foi ali anunciado e os 2 jogadores passaram a estar à disposição juntos do técnico Fábio Carille, é o 6º jogo em que ambos estão fora, em que ambos nem relacionados são. Então já virou rotina, Marcão. Acho que esse é um dos casos ali que a gente vai se lembrar, assim como o caso Leandro Damião, a contratação do Cueva, contratações Ricardo Goulart, contratações grotescas para o Santos Futebol Clube, porque não é possível, Marcão. O Biliarce jogou 2 jogos, depois nunca mais apareceu e tem contrato com o Santos até dezembro do ano que vem. O Yusufa, caramba, o jogador gambiano, né, legal,
algo diferente, o jogador nem estreou, e o que a gente ouve do CT Repelé é que é um jogador fraquíssimo tecnicamente, nem parece um jogador profissional. Essas foram as aspas que eu ouvi, tá, Marcão? Muitos nem acreditam como esse jogador se tornou profissional. Então assim, Marcão, são 2 contratações, é dinheiro jogado fora, se somar os dois, são 300 mil, quase 400 mil mensais ali jogados no ralo, que podia ser um jogador de grife, podia ser um jogador nível teto hoje no Santos Futebol Clube, mas não é o que aconteceu, e tanto Galo, Fábio Carille e Marcelo Teixeira estão com o mico na mão. Uma pena que eles não aparecem para explicar direito. São situações, a gente já vai falar daqui a pouco sobre o Miguelito. É claro que tem muita gente querendo saber sobre o Miguelito. Eu já dei opiniões ontem na live, aliás, ótima live ontem no Alô Varandeiros. Um abraço para o Adriano Rosário, que trouxe um brilho especial também para a live do Alô Varandeiros na noite de ontem. Marcão. Muito bom. Adriano Rosário é um cara espetacular, assim, que pessoa. Fera. E realmente o Alô Varandeiros ontem muito bacana. E falamos muito já sobre o Miguelito, mas é claro que é um assunto que está quente, que o torcedor do Santos quer ouvir, né? Porque o que está sendo feito com o Miguelito no Santos Futebol Clube é realmente... E, aliás, o Miguelito... Muita gente fala, Marcão, você está falando que o Miguelito é craque? Não. O Miguelito representa... O Miguelito representa muitas injustiças no Santos que estão sendo cometidas. Não é só o Miguelito. Quando a gente fala do Miguelito, dentro desse combo de injustiças, você tem o Ian. Vocês lembram o que fizeram com o Jair? Que o Jair foi jogar aquela partida contra o América Mineiro no Independência? Campo encharcado e tal. Aliás, no CT do América Mineiro, acho que nem foi no Independência, foi no CT do América Mineiro. O cara, ele pintou e bordou com o Jair. O que ele faz com o Souza, né? O Sherman tá jogando muito mais pela falta de qualidade dos jogadores que estão no banco dele, porque senão jogaria o Rodrigo Ferreira. Se o Rodrigo Ferreira tivesse um pouquinho de qualidade, o titular não seria o Sherman, seria o Ferreira ou o Rainer. O Aderlan tá machucado, por isso que ele aguenta o Sherman. Então, o caso Miguelito, ele é emblemático porque ele tem um combo de jogadores muito maior. Então aquele torcedor que tá falando, Marcão, vocês estão perdendo tempo falando do Miguelito? Não. É que quando a gente fala do Miguelito, tem muita coisa por trás do Miguelito, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Agora, Giovani, ainda sobre o jogo, o Santos tem desfalques e tem pendurados, né, Giovani? Mais de meio time amanhã tá pendurado. Sim, Marcão, são alguns desfalques e 7 jogadores pendurados, Marcão. Falando dos desfalques, né? O Santos não vai contar com o João Schmidt e Rodrigo Ferreira, que estão suspensos, com os lesionados, que esses são de sempre, Marcão. Ali o João Paulo, o Aderlan, o Renan dos Santos e o Alex Nascimento, além de Tomás Rincon e Miguelito, que estão na data FIFA, então totalizam ali 8 desfalques do Santos para essa partida. Entre os pendurados, o Santos corre o risco de perder o Gil, o Gonzalo Escobar, o Sandri, que entrou, também está pendurado, Diego Pituca, JP Sherman, Giuliano, ali são 6 jogadores pendurados no time titular, e ali que podem desfalcar o Santos na sequência da Série B, Marcão. Então são jogadores importantíssimos, né? De novo, o Santos vai correndo riscos, o seu principal zagueiro, o seu lateral esquerdo titular e todo o seu meio-campo, além do JP Sherman, que tomou cartão na última partida e agora se torna mais um jogador pendurado, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso, mais de meio time do Santos Futebol Clube, portanto, pendurado. Se alguém tomar cartão amarelo desse grupo que o Giovanni citou, estará fora da partida contra a Chapecoense em Chapecó. Meu caro Giovanni Afonso, vamos às informações do nosso rival, o Mirassol, que está firme na briga por uma das 4 vagas. Mirassol que faz ótima campanha. Giovanni Afonso, como vem o Mirassol, interior de São Paulo, para o jogo de amanhã? Vamos lá, Marcão, vamos falar do Mirassol, mais uma vez sendo adversário do Peixe, é a 3ª vez que as equipes se enfrentam na temporada, o Santos ainda não venceu o Mirassol em 2024, vamos falar bastante sobre isso mais pra frente, mas vamos falar do atual Mirassol, como chega o nosso adversário comandado por Mozart, Marcão. O Mirassol, na atual temporada, disputou 42 partidas, com 17 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 50,7%.
marcou 46 gols, sofreu 38 e ficou 19 partidas sem ser vazado. Destas, 18 na Série B. O Mirassol é o líder nesse quesito na competição. O Mirassol que foi o 11º colocado no Campeonato Paulista e não participou da Copa do Brasil. O grande destaque da equipe é o atacante De La Torre, jogador de 32 anos, 1,86 m, que na temporada disputou 37 jogos e marcou 15 gols. E olhando só a Série B, 26 jogos, 7 gols e 2 assistências. Ele que marcou contra o Santos no Campeonato Paulista. Olhando a Série B, o Mirassol é o atual 4º colocado com 50 pontos, 14 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Tem apenas o 14º melhor ataque com 29 gols marcados, porém se tornou a melhor defesa com os gols que o Santos sofreu contra o Goiás. O Mirassol se tornou a melhor defesa com apenas 21 gols sofridos. A equipe é a 5ª melhor visitante e é o 6º colocado no retorno da Série B. Olhando os últimos 3 jogos, o Mirassol está invicto, venceu o Vila Nova na última rodada por 1-0, empatou em casa com o Sport por 0-0 e venceu o Goiás lá na Serrinha por 1-0. Para a partida contra o Peixe, o técnico Mozart não terá desfalques e vai contar com o retorno do seu atacante De La Torre, que cumpriu suspensão na última partida e retorna ao time titular. Um provável Mirassol será com Alex Muralha no gol, Lucas Ramon na lateral direita, Lucas Gasal e João Vitor como dupla de zaga e o Zeca, ele mesmo que jogou já pelo Peixe, na lateral esquerda. Meio campo com Neto Moura, Danielzinho e Gabriel. Na frente, Chico Kim, Fernandinho e De La Torre. Esse é o provável Mirassol do técnico Mozart, Marcão. Tá aí, ó, 2 jogadores que chegaram a interessar o Santos Futebol Clube no começo do ano, né, Giovanni Afonso? Danielzinho, meio campista, e também o De La Torre, né? Os 2 jogadores entraram ali naquela lista de jogadores que o Santos chegou a avaliar, né? Até o Danielzinho, o Santos chegou até a avançar. O De La Torre também ficou naquela lista, né, Giovanni Afonso? Que tinha também o jogador da Ponte Preta, né? Era o De La Torre. O Gé, exatamente. O De La Torre também chegou a ser alvo do Santos Futebol Clube depois do Campeonato Paulista, mas o Santos não avançou na contratação do De La Torre. É um time bem organizado, né? O time do Mirassol, você percebe que não tem nenhuma grande estrela. O que realmente faz o Mirassol ser um time interessante na Série B é o conjunto, né? É o coletivo. O seu treinador, o Mozart, faz um bom trabalho há algum tempo já no Mirassol. Vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil para o Santos Futebol Clube, pela organização tática do Mirassol e pela falta de organização tática justamente do Santos Futebol Clube. Atenção à bola aérea do Mirassol, Giovanni Afonso, principalmente, né, dos zagueiros que são fortes nessa bola aérea, e o De La Torre, que é um jogador interessante, e o Danielzinho, que bate muito bem na bola. É um time encardido, viu, Giovanni Afonso? É um time encardido, esse time do Mirassol. O Chico Kim é jogador conhecido aqui no futebol paulista, também é um jogador até certo ponto interessante, mas é aquele jogador nota 5, que quando joga contra o Santos vira 6,5, viu, Giovanni Afonso? Sem dúvida, Marcão. Ali é um cara que cresce contra o Santos, Marcão. Jogando, eu me lembro contra o Atlético Goianiense, ele marcou um baita de um golaço ali na Vila Belmiro, 1-0 Atlético Goianiense, se eu não estiver enganado. Então, é um time, Marcão, que, olha, olhando nome por nome, eu acho que é um time até mais forte, tecnicamente, do que o próprio Novo Horizontino, que é o líder da competição. Você tem ali jogadores interessantes, né? O Muralha é conhecido, mas ali deixa bastante a desejar. O Zeca é um lateral esquerdo experiente, claro que se perdeu ali após ter saído no Santos, mas é um jogador de mais nome. Meio campo, Marcão, eu acho que é um baita meio campo ali, Neto Moura passou por grandes equipes do futebol brasileiro, Danielzinho, que fez um baita campeonato paulista, Gabriel e Chico Kim, que a gente sabe do potencial desses jogadores, além do Fernandinho no ataque, que deu um trabalho danado nos 2 jogos, tanto no Paulista como da Série B, e o De La Torre, que é o grande artilheiro da equipe. Então eu vejo que é um time em nomes até superior ao Novo Horizontino, e também é muito bem treinado pelo Mozart, né, Marcão? Eu me lembro, olha só, na primeira rodada da Série B, o Mirassol perdeu pro Brusque, se eu não estiver enganado. Eu assisti esse jogo, assisti Brusque e Mirassol, e mesmo perdendo por 3-1, eu falei, caramba, o Mirassol é uma equipe bem treinada, uma equipe ajeitadinha, um baita de um resultado injusto. E olha só, passadas 30 rodadas, Mirassol tá aí nas cabeças, e se vencer o Santos amanhã, iguala em pontos e entra claramente na luta pelo título, Marcão. Então vai ser um
um jogo complicado. Eu vejo bastante equilíbrio. O Santos é favorito por jogar na Vila Belmiro, ter principais jogadores, mas não vai ser muito fácil não. Acho que o Mirassol chega à Vila para dar bastante trabalho.